e alunas. Então, a professora Solange deixa aqui o seu recado. E, gente, com o retorno das atividades econômicas em muitas cidades da Bahia, patrões e empregados precisam se adaptar às novas normas de funcionamento por conta da pandemia. E, com isso, muitas dúvidas podem surgir dos dois lados. E quem ajuda a gente com esses questionamentos é a doutora Janaína Bastos, advogada especialista no direito do trabalho, que já está aqui com a gente. Antes de tudo, doutora Janaína, eu quero te parabenizar. Hoje é dia do advogado, da advogada, parabéns. E seja bem-vindo ao TV A Revista. Muito obrigada, Raoni. Você é uma delicadeza sempre. Boa tarde, queridos telespectadores. E a gente precisa trazer esclarecimento aí nesse momento de retomada, de muita dúvida, muita incoerência, com tanto decreto, tanta portaria, tanta coisa vindo por aí. Afinal, nesse novo processo de reabertura, patrões e empregados precisam se adaptar a esse novo normal, né? Sim, sim, sim. Todos nós, consumidores inclusive, toda a sociedade precisa se adaptar a esse novo normal. E, doutora, me conta uma coisa, o que os patrões, principalmente os patrões nesse momento, precisam fazer para garantir esse retorno com segurança? Afinal, é o que a gente fala o tempo todo, né? Voltaram, na verdade, as atividades, vamos voltando aos poucos, mas a pandemia continua aí, né? Com certeza. E o empregador tem uma obrigação muito singular nesse momento. Ele precisa garantir que todos os funcionários dele cumpram os protocolos, tanto municipais quanto as portarias que temos vigentes, leis que regulam os cuidados do coronavírus. Então, esse empregador ele precisa fornecer o equipamento de segurança. Aí depende de cada uma das atividades, mas, a grosso modo, o álcool em gel, a máscara em quantidade suficiente para que aquele trabalhador passe ali o seu dia, a sua jornada, e exigir, isso eu acredito que seja o mais importante, que esse trabalhador cumpra os cuidados necessários com esses equipamentos. Porque é o que nós vemos aqui no dia a dia, que os trabalhadores usam a máscara de qualquer jeito, que muitas vezes existe uma resistência grande em desempenhar a função fazendo uso da máscara, que a gente sabe que é incômodo. Existe uma obrigação de quem lida com o público fazer o asseio do seu local de trabalho a cada visita de um novo cliente. Então, são muitos os detalhes. E o empregador tem que ficar atento, porque essa é uma medida que protege o empregado até mesmo contra ele próprio. E o empregador ele deve ter a consciência de que ele tem que fazer cumprir essas determinações de segurança e higiene. E se o empregado tem uma resistência, que ele converse e que, se não houver outro caminho, que puna. Porque caso esse trabalhador venha a ficar doente, a culpa certamente vai recair sobre a empresa que não fez o necessário para manter ali todos os protocolos em dia. E, doutora, se o empregado não se sentir seguro em relação ao coronavírus, em relação a essa volta, em relação às condições de trabalho, o que ele pode fazer? Na verdade, ele precisa tomar conhecimento das cautelas que ele tem que ter e comparecer ao ambiente de trabalho. É muito comum essa insegurança, esse medo. Eu já ouvi relatos de muitos empresários, de funcionários que inicialmente se negaram até a ir ao ambiente de trabalho, alegando que compõe grupo de risco. Existe uma grande lenda em relação, especialmente a isso, a grupo de risco. Mas é necessário frisar que ninguém pode deixar de ir ao trabalho se não estiver doente. Se não for a situação de que a pessoa seja um contatante, ou seja, uma pessoa que teve contato com alguém que está doente de uma forma muito próxima, se não for uma situação em que o trabalhador esteja doente, munido de um atestado médico, ou dos sintomas iniciais do coronavírus, que aí ele deve procurar uma unidade médica, e aí certamente ele vai ter a comprovação da doença ou não, ele deve comparecer ao ambiente de trabalho, sim, ele não pode se negar. E ele corre o risco de ser demitido, né? Se ele não comparecer a corre essa... o risco, sim, de ser punido e aí até a demissão, se ele deixar de ir. Olha, tem gente já participando com a gente aqui através do nosso WhatsApp, o 7196260307. Tem uma pergunta que vem de Madre de Deus. O empregador pode obrigar o funcionário a tirar férias nesse momento
de pandemia, nesse momento de volta às atividades? Excelente pergunta. Eu recebi um questionamento desse há poucos instantes. E pode sim. Existe uma deliberação que diz respeito ao grupo de risco, estabelece o que seja grupo de risco. Então, essas pessoas que estão em grupo de risco, preferencialmente, eles têm que ser afastados do trabalho. Se o home office for compatível com a atividade comercial da empresa, o empregador pode afastar e colocar esse empregado em home office. Caso não seja possível, ou um afastamento com remuneração, mas sem trabalho, o empregador pode sim conceder as férias e de maneira obrigatória. É bom lembrar também que férias, enquanto elas estão no período normal de concessão das férias, ou seja, quando elas não estão atrasadas, quem decide quando é que vai ser tirada as férias é o empregador, não é o empregado. Agora, você falou, doutora, sobre o home office. E eu já venho batendo na tecla aqui, porque eu acho que as empresas precisam, de uma certa forma, se responsabilizar um pouco por essas condições. Aí eu queria que também você tirasse do achismo, né? Tirasse do espaço do achismo e trouxesse para o espaço legal. As empresas devem oferecer alguma condição de trabalho para os trabalhadores que estão trabalhando em home office, tipo cadeiras e mesas apropriadas, o custeio da internet, ou isso tem que ficar na conta do trabalhador, é negociado? Como é que isso funciona? Fantástica a sua pergunta e bastante certa para o momento que nós estamos vivendo. Nós temos uma regulamentação na lei do que seja o teletrabalho, isso já vinha na CLT. Só que com a nossa pandemia, houve a primeira medida provisória que tratou justamente do teletrabalho, um dos pontos foi o teletrabalho, e estabeleceu algumas garantias a mais ao trabalhador. Só que essa medida provisória, 927, ela caducou, ela não virou lei, ela não foi votada. Então, nós ficamos simplesmente com a previsão nua e crua. Temos dois cenários, então. Quem fez o acordo de teletrabalho, de home office, lá no início da pandemia, de forma escrita, o empregador obrigatoriamente tem que se responsabilizar pelos materiais, pelos insumos necessários à atividade, se o trabalhador alegou que não tem condições, se ele alegou. Se ele ficou calado, nós no direito dizemos, o direito não assiste a quem dorme. Então, se o trabalhador dormiu e não disse nada, ele ficou responsável lá no acordo que ele fez. Se porventura, no meio do caminho, ele salientou essa necessidade ao empregador, o empregador provavelmente custeou isso. Agora, nós temos a próxima situação. A CLT fala que isso depende de ajuste entre as partes. Só, ela deixa na mão das partes. Ou seja, não há uma obrigatoriedade do empregador custear isso pelo que está disposto na CLT. Então, quem está fazendo esse acordo agora, eu recomendo fortemente que pontue para o seu empregador as necessidades que venha a ter e que não consiga cumprir para que esse trabalho seja desenvolvido em home office. Mas é um acordo, não é uma obrigação. Temos um projeto de lei, mas que também não foi votado. E que vença o bom senso nesse momento, né? Que tanto o trabalhador quanto o empregador, na verdade, possa entender que ambos precisam de condições de trabalho para continuarem desempenhando um bom trabalho nessa empresa. Agora tem uma outra pergunta aqui, ela vem de Feira de Santana, o Luciano Nascimento, sempre participando com a gente. Ele falou, boa tarde, hoje aqui em Feira de Santana, um trabalhador foi encontrado em uma situação análoga à escravidão. Olha só que pesado. Quais são as características desse crime e como podemos denunciar essas empresas? Olha, todo o trabalho, a caracterização do que seja o trabalho escravo, ela é muito tênue, ela é muito delicada. Por incrível que pareça, nós muitas vezes estamos diante de um trabalho análogo ao escravo e não percebemos um excesso, uma carga excessiva de trabalho, uma falta de remuneração, uma remuneração feita de forma indireta, parcelada. Existe uma série de detalhes que podem levar à conclusão de que aquele trabalho é sim feito numa condição análoga à escravidão. Nós tivemos recentemente um caso também de uma empregada doméstica
que ela não recebia salário, ela trabalhava, vivia em condições subhumanas e eu publiquei até na minha página essa questão e foi motivo de grande discussão. Falei, nossa, mas é uma pessoa que vive num centro urbano, como isso é escravidão? Ela vivia sem remuneração, ela vivia sem possibilidade de ir e vir e ela vivia, obviamente, em condições de higiene, em condições claramente fora do que se entende como justo e como digno para o trabalhador. Que possamos enxergar essa realidade que muitas vezes está muito próxima de nós. E a gente sabe que em muitos casos, nem mesmo essa pessoa sabe que está sendo vítima de um trabalho escravo, a gente sabe muito bem disso. Olha, tem uma outra pergunta que eu achei muito interessante para esse momento que a gente está vivendo, onde muita coisa é muito nova, doutora. Essa pergunta vem do Facebook, mais uma vez, obrigado a você que participa com a gente através das redes sociais. O Zé Ricardo Machado, ele pergunta, se porventura o funcionário se contaminar por coronavírus no ambiente de trabalho, isso pode ser caracterizado como acidente de trabalho? Pergunta boa. Agora, com uma deliberação que houve do STF, nada impede que isso seja caracterizado como acidente de trabalho. Agora, não é uma regra. Tem que haver uma apuração de culpa, tem que haver uma apuração dessas condições. Recentemente, eu participei de um webinário e presenciei um ministro do STF falando justamente que, em algumas situações, essa consequência vai ser até feita de forma mais direta, especialmente por aqueles que militam aí nas unidades de atendimento direto ao Covid. Isso fica um pouco mais explícito, essa relação direta entre o contágio e o trabalho, mas não é regra, tem que ser apurado, sim. Se o empregador toma todas as cautelas necessárias, se ele consegue demonstrar ali no dia a dia, e é uma tecla que eu venho batendo muito com as empresas, venho divulgando muito isso, que se a empresa tiver todos os cuidados, documentar tudo direitinho, fizer treinamento aos seus trabalhadores, dificilmente essa culpa recairá sobre a empresa. Agora, doutora, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Você falou sobre as suas redes sociais, onde você faz alguns debates. Aproveita, diz aí pra gente, para quem gostou, poder seguir e acompanhar. Ensino muito a todos que me acompanham no @Janaína Bastos Sigam lá que todo dia eu trago novidade. Massa. Obrigado, doutora, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, Raul. É o seguinte, gente, agora com a gasolina...